Hoje nós vamos conversar um pouquinho, amados, sobre algo de fundamental importância para a vida de todos os crentes e principalmente para aqueles que já iniciaram a sua carreira na fé, da fé no Senhor Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que o Ricardinho está projetando aí. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1 até o versículo de número 3. Texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Quem trouxe sua Bíblia pode abrir. E você também pode ler na projeção o texto bíblico. Leiamos juntos, são apenas 3 versículos. Juntos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, assando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente Pedi que você estivesse com a sua Bíblia aberta, porque eu farei menção aqui ao capítulo 11 do texto de Hebreus, e não será projetado todo o capítulo 11, mas você pode perceber que o capítulo 11, se você olhar na sua Bíblia assim por alto, há alguns exemplos de homens que viveram pela fé. Homens e algumas mulheres também que o texto faz alusão, pessoas que perseveravam ou perseveraram na fé no Senhor Jesus, mesmo que vendo distante, e que obtiveram bom testemunho, como nós leremos daqui a pouco no texto de Hebreus 11, 39 a 40. Mas o livro de Hebreus foi escrito para cristãos, judeus, hebreus, que infelizmente, devido a tanto tempo que haviam ouvido a palavra de Deus, o escritor de Hebreus ainda os chama de imaturos na fé, como se pode observar lá em Hebreus 5,12, não está projetado esse texto aí, mas você pode ler depois. Aí Hebreus capítulo 5, versículo 12, o escritor de Hebreus lamenta que pelo tanto tempo que aquelas pessoas haviam abraçado o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ele ainda tem que dar leitinho para aquelas pessoas por não observar que elas estavam ainda preparadas para receberem alimento sólido. Em outras palavras, elas permaneciam bebezinhos espirituais, imaturos na fé, e precisavam observar exemplos de homens que foram gigantes na fé. Pessoas que não eram diferentes delas. Pessoas que não foram diferentes de nós. Que possuíam fraquezas, que possuíam medos, que possuíam muitas falhas de caráter, algumas delas graves, outras com pecados hediondos, que eu sei que a maioria daqui não cometeu, mas são contadas ali como os heróis da fé, ou colocados na galeria da fé, não pelas suas debilidades, mas por buscarem no Senhor força para prosseguirem naquilo que nós poderíamos chamar de uma maratona de fé.
a diferença entre o corredor de fundo, ou o corredor de maratona, ou de muitas quilometragens, para aquele que corre os 100 metros, está na perseverança e no fôlego maior que é necessário para se chegar até o fim. Então o capítulo 11 mostra como essas pessoas lutaram contra a sua própria natureza, buscaram forças no Senhor para se reerguerem nos momentos de fraqueza, e mesmo assim, diz lá o texto, no versículo 39, os versículos 39 e 40 de Hebreus 11, observe aí, que eles sequer estavam navegando nas águas certas, vamos dizer assim, de uma promessa cumprida. Eles tinham ainda que olhar e crer pela fé no cumprimento ainda dessas promessas. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Eles que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Algo que aqueles irmãos ali dos dias de Hebreus, e nós também podemos bater no peito e dizer: que bom, Senhor, que eu já contemplo pelos olhos da fé algo que já se cumpriu. A concretização da promessa em Jesus Cristo. Eu não estou mais olhando apenas para o futuro e crendo que o Senhor vai fazer, mas eu olho para o passado e vejo que o Senhor fez. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então algo superior foi dado a nosso respeito, porque nós temos hoje uma compreensão total, completa, do plano de Deus e daquilo que Ele tem reservado para nós, e que tinha reservado também para aqueles irmãos ali do Antigo Testamento, e eles estavam ainda olhando as sombras. Nós vemos pelos olhos da fé a realidade, a concretização. Por isso, não faz sentido permanecer imaturo na fé. Não faz sentido se perceber ainda que há tantas pessoas que não estão correndo ainda a maratona, estão parados, estão estagnados na sua vida. E o texto então nos fala de uma corrida. Agora, para nós retomarmos, aqui falando mais especificamente para aquelas pessoas que já temem o Senhor Jesus, já têm andado com o Senhor e que precisam retomar essa maratona, é preciso que nós atentemos para o texto, observemos o que o texto nos exorta e o que ele nos traz como princípios para nos manter firmes nessa maratona ou até para retomarmos essa carreira da fé. Em primeiro lugar, o texto nos diz: deixe de lado toda a distração. O que diz aí o início do versículo 1 de Hebreus 12? Portanto, também nós, até aí. Nós temos uma nuvem de testemunhas, uma grande quantidade de pessoas que que abraçaram a fé no Senhor Jesus. E há um significado nessa nuvem que não dá tempo de nós agora expormos toda o seu significado. Mas o importante é que nós saibamos que essa nuvem de testemunha estava ali dizendo: nós cremos no Senhor Jesus e nós prosseguimos nessa carreira e fomos até o final pela fé, e mesmo assim não conseguimos a concretização da promessa, mas nós cremos que a promessa chegaria. E nós que temos essa nuvem de testemunhas, devemos nos desembaraçar de todo peso. Por causa da saúde mesmo, e não por uma questão de opção natural da minha vida, eu tive que fazer atividades físicas por causa da saúde, e eu escolhi, junto com outros irmãos que estão aqui, a bicicleta como um instrumento aí de tentar pelo menos deixar a saúde mais ou menos, vamos dizer assim. E eu não esqueço quando eu estava começando ali as primeiras pedaladas. Cadê o meu bike personal trainer? Cadê o João? O João me deu uma dica interessante.
E eu não havia tentado para aquilo. Eu tinha na minha bicicleta uma corrente, daquelas que prendia para não ser roubada, e colocava ali. E aí uma vez ele disse assim: pastor, com um sotaque que ele é peculiar, falou assim: pastor, esse instrumento aí? Eu falei: não, mas é isso aí, quando a gente vai de repente a algum lugar, coloca ali para trancar. Ele falou: não, eu sei, mas só que é um peso a mais que tem nessa bicicleta. Eu falei: mas é tão pouquinho. Aí falou: mas qualquer pezinho com quilômetros de andada vai se tornando um grande empecilho. E eu sei que ele estava preocupado com a questão do desempenho e da motivação que deveria ser o que deveria ser a pedalada. Mas eu fiquei com isso ali, e no momento que eu estava meditando nesse texto, me veio essas palavras aí do João. E de fato, um pequeno peso que não é necessariamente um pecado. Aqui o escritor de Hebreus não está falando sobre uma situação pecaminosa. Ele não está falando de coisas que contrariam a lei do Senhor. Ele está falando, por exemplo, de um hobby que alguém pode cultivar, ou que eu cultivo, ou um sítio que eu possa comprar, ou um emprego ou trabalho que eu possa ter, ou uma quantidade de tempo que eu posso gastar no computador ou no WhatsApp, ou então nas redes sociais, ou no Twitter, ou qualquer uma outra situação dessas, ou até mesmo assistindo televisão, que me roube a atenção e o foco naquilo que eu estou, de fato, vivenciando e fazendo neste mundo. Se de alguma forma esses elementos que não são pecaminosos em si, estão me impedindo de me envolver, por exemplo, no ministério, que estão me impedindo ou me distraindo de crescer na fé, tomando o meu tempo, eu preciso refletir sobre isto, refletir sobre esses elementos que são pesos, que estão se tornando pesos na minha caminhada ou na minha maratona, realinhar as minhas prioridades e replanejar a minha vida, o meu curso, para que eu não venha, por causa desses pesos, trazer algum prejuízo no meu desempenho como maratonista da fé. E Deus não tem absolutamente nada contra o uso desses elementos, por isso não são pecaminosos. Por exemplo, a faculdade, ou um preparatório para concurso, ou qualquer estudo que você possa adentrar. Deus, pelo contrário, Deus quer ver os seus filhos se empenhando, desenvolvendo o seu potencial, estudando, se preparando, sendo os melhores profissionais, os mais qualificados no mercado de trabalho, terem a mais alta performance do seu grupo. Lógico que Deus quer isso, e Deus se alegra, e é uma forma de nós demonstrarmos o quanto nós amamos a Deus por meio desse testemunho, sendo o melhor naquilo que fazemos. Mas algumas pessoas, às vezes, entram na faculdade, ou em cursinhos, ou conseguem empregos, e por causa disso abandonam ministérios, deixam de frequentar atividades semanais, saem de outras atividades da vida da igreja, e nós entendemos, às vezes, que é temporário, porque há um preparo, é temporário, mas aí termina aquele preparo, consegue o que se quer e se abandona, e não se volta mais a prática das primeiras obras, vamos dizer assim, do empenho de estar envolvido com o corpo de Cristo. Aquilo se tornou um peso. E que aí esse peso pode desembocar num pecado na sua vida. Por exemplo, um sítio, um terreno, um acampamento, eles não são errados. Nada disso, um cristão pode ter isto, mas é tentador, se eu tenho um terreno ou um sítio, o único tempo que eu tenho para usufruir daquilo é um final de semana. E aí, de repente, o final de semana, eu deixo de vir aqui e eu posso até criar uma teologia do descanso. Afinal de contas, Deus quer que eu descanse para estar bem preparado para segunda-feira, a trabalhar com todo o empenho e motivado por isso, fazer o melhor para o Senhor. Calma lá. Ou então,
pescarias de final de semana, qualquer um outro elemento que de alguma forma vai se tornando uma rotina, por isso que eu falei de hobby ou estudo, e vai me tomando o tempo necessário, pode se tornar um peso para a minha vida. E que num determinado momento, no início ou no meio dessa maratona, eu não percebo que aquilo é um peso, mas daqui a alguns quilômetros de jornada da fé, eu começo a enfraquecer, porque eu não prestei atenção nas bagagens que eu tenho carregado e que tenho levado comigo. Algumas vezes eu falo isso com muito temor, porque a culpa não está nos filhos, mas tem pais que às vezes dizem, eu não posso me envolver mais com o ministério, pastor. Sabe como é que é? Eu tenho um filho pequeno, é difícil, e aí eu tenho filhos, e eu tenho filhos, e eu tenho filhos, e eu fico pensando, a herança do Senhor não são os filhos, quer dizer, uma bênção do Senhor para a nossa vida. Deus jamais foi o projeto de Deus que os filhos viessem de alguma forma impedir alguém de participar de um ministério e que pode enfraquecer a sua vida e a sua jornada com Deus. Eu não estou dizendo que os filhos, eu sou pai de crianças pequenas, eu não estou dizendo que os filhos não nos limitem em certas situações. Mas eles não podem ser empecilhos, porque eles são bênção do Senhor. Então, a questão está comigo. Eu preciso olhar. Eles não são peso, mas a desculpa que eu posso dar faz com que eles se tornem pesos. E a culpa não é deles, a culpa é minha, se eu assim estiver fazendo. Mas, para sermos então esses maratonistas da fé, é preciso que nós sejamos dispostos a deixar de lado toda a distração, que são esses pesos que podem atrapalhar a nossa vida, que não são pecados em si, volto a dizer, mas que podem se atrapalham a minha vida. Segundo lugar, o texto nos fala para que nós devemos exercitar a piedade, ou exercitarmos-nos na piedade. Vamos ler aí o início de novo, versículo 1. Portanto, pecado que tenazmente nos assedia. Aqui sim o escritor está falando sobre pecado, sobre questões que nós cometemos na vida e que nos afastam do Senhor porque são contrários à lei de Deus. Mas ele não está falando de pecados eventuais. Ele não está falando de pecados circunstanciais, que são aqueles que eventualmente cometemos e que devemos pedir a Deus. Ele está falando de pecados que tenazmente nos assediam. E esse termo, tenazmente nos assediam, no original dá a ideia de constrição. É como a jiboia, por exemplo, ou a sucuri, que envolve a sua presa, e outras serpentes também, tem esse tipo de prática, envolve a sua presa e ela vai então apertando, e ela vai sufocando. Então, esse pecado que tenazmente nos assedia, dá a ideia do pecado que vai sufocando a fé, que vai espremendo e que vai deixando a pessoa sem o fôlego necessário para prosseguir nessa carreira. E eu gostaria de contar uma história, aproveitando até que as crianças estão aqui conosco, elas gostam de história, mas os adultos também. Mas eu quero contar uma história criada por C.S. Lewis, para ilustrar isso. Eu a tomei do livro O Grande Abismo, fala da jornada, é uma história que conta, uma história de ficção naturalmente, a jornada de alguém que está indo do inferno para o céu, vamos dizer assim. Essa jornada para que a pessoa consiga então chegar até o céu. E o trecho que eu quero ler é sobre o lagarto vermelho. E diz assim C.S. Lewis: vi encaminhar-se para nós um fantasma que levava alguma coisa no ombro. Como todos os fantasmas, ele era insubstancial,
mas eles diferiam uns dos outros, como acontece com as diversas espécies de fumaça. Alguns eram esbranquiçados, mas este parecia escuro e oleoso. Sentado em seu ombro estava um pequeno lagarto vermelho, torcendo a cauda como se fosse um chicote e murmurando coisas em seu ouvido. Quando o avistamos, ele virou a cabeça para olhar o réptil, dizendo impaciente: "Cale-se, já mandei." O bicho balançou a cauda e continuou sussurrando. O fantasma parou de censurá-lo e começou até a sorrir. Depois voltou-se e começou a cochear em direção oposta às montanhas para o oeste. "Já vai embora tão cedo?" disse uma voz. Quem falava tinha forma geral humana, mas era maior do que um homem, e tão brilhante que eu mal podia olhar para ele. A sua presença atingiu-me nos olhos e também no corpo, pois ele emanava tanto luz quanto calor, como o sol da manhã no início de um tórrido dia de verão. "Sim, já vou", disse o fantasma. "Obrigado pela hospitalidade, mas, como se vê, não adianta. Falei a este pequenino camarada aqui", e aí ele apontou para o lagarto, que teria que ficar calado, mas ele insistiu em falar algo. Naturalmente, sua conversa não seria aceita aqui, mas ele não quer parar, eu tenho que ir para casa. E então aquele homem grande perguntou para ele: "Você gostaria de fazê-lo calar?" "Claro que sim", disse o fantasma. "Vou então matá-lo", falou o anjo, avançando um passo. "Ah, não! Cuidado, você está queimando! Fique longe!" exclamou o fantasma, retrocedendo. "Não quer que ele seja morto?" disse o anjo. "Ah, você não disse nada sobre matá-lo no princípio. Ele não pensava em perturbá-lo com algo tão drástico assim." "É o único modo", disse o anjo, cujas mãos em chamas estava agora muito próxima do lagarto. "Devo matá-lo?" "Bem, isso é outra questão. Estou pronto a considerá-la, mas isso é novidade, não é? Quero dizer, no momento eu só estava pensando em silenciá-lo, porque aqui, bem, é muito embaraçoso. Posso matá-lo? Bem, há tempo para discutir isso mais tarde." "Não há tempo. Posso matá-lo? Por favor, nunca pensei em causar tanto problema. Por favor, realmente, não se preocupe. Veja, ele dormiu por si mesmo, ele está dormindo. Eu estou certo que ficará tudo bem agora. Obrigado. Posso matá-lo? Honestamente, não acho que haja qualquer necessidade disso. Estou certo de que irei mantê-lo na linha de frente, na linha agora por diante. Daqui por diante. Penso que um processo gradual seria muito melhor do que exterminá-lo. O processo gradual de nada valeria." "Acha isso?" disse o fantasma. "Bem, vou pensar cuidadosamente no que disse. Vou mesmo. De fato, permitiria que o matasse agora, mas não estou me sentindo muito bem hoje, sabe? Seria tolice fazê-lo agora. Eu precisaria estar bem recuperado para fazer esse tipo de procedimento. Talvez algum outro dia." "Não há outro dia", disse o anjo. "Todos os dias estão presentes agora." E aquele homem então disse: "Afaste-se, você está me queimando. Como posso mandar que o mate? Você estaria me matando." "Isto não aconteceria", disse o anjo. "Mas está me machucando." "Eu não disse que não iria machucá-lo, apenas que não o mataria." "Ah, já sei. Pensa que sou covarde, mas não é nada disso. Realmente não é. Olhe, deixe que eu volte no ônibus da noite e consulte meu médico. Eu prometo que eu voltarei logo assim que puder." E o anjo então disse: "Este é o momento de todos os momentos. Por que me tortura? Está zombando de mim. Como posso permitir que me faça em pedaços? Se quisesse me ajudar, por que não matou o diabo da coisa sem me perguntar? Antes que eu soubesse, tudo teria terminado se tivesse feito isso." E o anjo então disse: "Não posso matá-lo contra a sua vontade. É impossível. Tenho a sua permissão?"
As mãos do anjo estavam quase fechadas sobre o lagarto, mas não de todo. Então o animal começou a conversar com o fantasma, tão alto que até podia se ouvir o que ele estava dizendo. Tenha cuidado, disse o lagarto. Ele pode fazer o que diz, pode matar-me. Uma palavra fatal dos seus lábios e fará isto. Então ficará sem mim para sempre. Não é natural. Como iria viver? Seria apenas uma espécie de fantasma e não um homem verdadeiro como é agora. Ele não compreende. Não passa de uma coisa abstrata, fria, sem sangue. Pode ser natural para ele, mas não é para nós. Eu sei que não existem prazeres reais agora, somente sonhos. Mas eles não são melhores do que nada? Eu vou ser tão bom, admito que exagerei algumas vezes no passado, mas prometo não repetir, disse o lagarto. Só lhe darei sonhos bons, doces, refrescantes, quase inocentes. Você até poderia dizer muito inocentes. Tenho a sua permissão, disse o anjo ao fantasma. Sei que isso irá me matar. Não iria. E se fosse assim? E se tivesse que matá-lo? Você está certo. Seria melhor estar morto do que viver com essa criatura. Posso então? Maldito seja você. Ande logo. Acabe com tudo. Faça o que quiser, berrou o fantasma. Mas no fim, acabou se lastimando. Deus me ajude, Deus me ajude. No momento seguinte, o fantasma deu um grito de agonia, como eu jamais ouvira na terra. O queimador, que é o anjo, fechou a mão carmesim sobre o réptil. Ele mordia e se retorcia, e depois atirou com a espinha quebrada sobre a grama. Oh, isso acabou comigo, ofegou o fantasma, cambaleando para trás. Durante alguns minutos, nada pude ver distintamente, mas a seguir, entre mim e o arbusto mais próximo, indiscutivelmente sólido, e tomando-se cada vez mais sólido, pude ver o antebraço de um homem, e depois o ombro desse homem. Depois, mais brilhantes e mais fortes as pernas e as mãos. O pescoço e a cabeça dourada se materializavam enquanto eu observava. E se minha atenção não tivesse desviado, eu teria visto o acabamento completo de um homem. Um ser imenso, não muito menor do que o anjo. E você pode ler o restante dessas histórias nesse livro de C.S. Lewis. Esse homem criou uma história para ilustrar como nós muitas vezes cultivamos alguns lagartos vermelhos em nossos ombros. Pecados que tenazmente nos assediam, que estamos sempre propensos a estar com eles. E nós os alimentamos. E nós até criamos diálogo com eles. E nós até conversamos com eles. E eles estão dizendo para nós, olha, não me tire da sua vida. Todos são assim. Todos, de certa forma, possuem algum tipo de pecado. E eles... Deus não entende, os anjos não entendem, as pessoas não entendem, nós nos entendemos. Mas a partir do momento em que aquele homem disse, não, eu tenho que decidir retirar esse pecado de vez da minha vida. Isso causou dor a ele. Isso causou tristeza no primeiro momento. Mas houve então uma transformação daquela criatura para se tornar um verdadeiro ser humano. Que é alguém que não depende de lagartos, não depende de pecados que tenazmente assediam. Para prosseguir nessa maratona, o que o texto está dizendo é que é preciso matar o pecado que está junto a nós o tempo todo. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 11 a 13, Paulo diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito Santo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, vamos ler o restante do versículo, se pelo Espírito... Observe que quem vivifica o corpo
mortal é o Espírito Santo de Deus que já está em nós. Mas quem mortifica os efeitos do corpo por meio e pelo auxílio tão somente do Espírito Santo de Deus, porque não depende de mim, sou eu. Por isso que naquele diálogo fictício ali, daquele fantasma com o anjo, não adiantou o fantasma dizer assim, você poderia ter matado ele sem que eu soubesse que ele iria morrer. Eu não posso fazer isso. É você que tem que dizer. Você que tem que lutar. A decisão é sua. Mas eu posso fazer. Da mesma forma, o que nós encontramos nesse texto é isto. O Espírito Santo de Deus é que pode matar e vivificar o corpo. Mas pelo Espírito Santo de Deus é que nós sim mortificamos os efeitos do corpo, lutando contra o pecado que tenazmente nos assedia. Terceiro lugar, é preciso que nós tenhamos então esse espírito do maratonista da fé. A carreira que nos está proposta não é uma carreira de 100 metros. Tem pessoas que às vezes começam muito bem, começam aquela corrida muito forte, se envolve em ministério, se envolve com tantas coisas na vida da igreja, e lê a Bíblia todos os dias, e ora, e tem uma comunhão com Deus de maneira indizível, mas várias outras situações vão acontecendo que eles vão perdendo o foco. Leiamos aí o que diz o versículo de número 1. Portanto, corramos com a carreira. Há proposto uma carreira diante de nós. E por que nós estamos falando de maratona? Porque o texto fala de corrida com perseverança. Não é uma corrida rápida. Não é uma corrida simples. Nessa corrida há muitos obstáculos. Nessa corrida, várias situações podem acontecer na minha vida que poderão enfraquecer a minha fé se eu não estiver bem atento a que eu estou correndo uma maratona. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, o apóstolo diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Há tribulações ou provações que podemos passar, que desafiam a prosseguir nessa carreira, que podem nos minar as forças, que podem nos enfraquecer, mas elas não visam nos enfraquecer e nos fazer parar, elas visam nos fortalecer, para que nós, através dessas tribulações, possamos buscar ainda muito mais o Senhor, a reação diante do Senhor, para continuar essa carreira que nos está proposta. E Deus não coloca as tribulações e as dificuldades, as provações da nossa vida, para nos minar as energias da fé, de forma alguma. Mas para que possamos, sim, dependendo dele, mais e mais, buscar forças no Senhor. E até mesmo os pecados que eventualmente podemos cometer, eles não podem ser colocados como obstáculos para continuar a carreira que nos está proposta. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo João diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Vamos ler juntos o versículo 9. Se confessarmos... Então, mesmo os pecados que sejam aqueles pecados agora circunstanciais ou eventuais, que às vezes estão ali, que podemos ou estamos propensos a cair, eles devem ser olhados pelos servos do Senhor como acidentes de percurso, como tropeços nessa maratona. Mas nós não podemos olhar para eles naquele sentido de dizer assim, eu realmente cometo pecados, realmente eu acho melhor
dar uma paradinha. Olha, eu acho melhor parar isso que eu estou fazendo, eu vou dar um tempo da igreja. E eu já ouvi tanta gente fazer esse tipo de discurso, que é uma desculpa completamente esfarrapada. Dizer, olha, eu estou dando um tempo, porque quando eu melhorar espiritualmente, aí eu volto. Eu fico pensando, será que essa pessoa está realmente correndo a carreira que está proposta diante dela? Rumo à glória do Senhor? Ou será que ela está, de fato, dizendo, eu nunca estive nessa corrida? Talvez eu entrei numa maratona errada, eu me inscrevi na maratona errada. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que mesmo as tribulações, mesmo as provações, até mesmo os pecados, podem ser usados quando nós nos submetemos a Deus, quando reconhecemos diante do Senhor que precisamos ser fortalecidos por Ele. Pode ser usado pelo Senhor para nos reerguer, para nos colocar de volta. Mesmo que que por causa deles nós tenhamos perdido tempo, nós tenhamos perdido o ritmo, nós fiquemos com alguns quilinhos, tenhamos ficado com alguns quilinhos a mais, e que agora voltar a correr de novo vai ser difícil, o joelho está doendo, e está com outras dores, e está com peso a mais. Mas quando eu volto de novo e digo, Senhor, tem misericórdia de mim, o seu Espírito Santo está lá dizendo, aí ele sim é o divino treinador, que vai dizer, não, agora corre mais um pouco, vamos lá, e aqueles pesos então, e aquele pecado todo vai se transformando então, pela graça de Deus, em energia, para eu continuar essa carreira. Por isso que Paulo disse lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele já estava próximo, vendo a sua partida, mas ele tinha a convicção de que agora sim, ele havia chegado ao final dessa carreira. Nós ainda estamos, a grande maioria de nós aqui, amados, estamos aí ainda muito antes da metade dessa maratona. Ainda temos muito que percorrer. E é preciso então que corramos com perseverança, sendo perseverantes, apesar de nós, mas buscando no Senhor força para continuar. Quarto e último lugar, esse texto nos diz que nós devemos, para encontrar força, focar em Cristo Jesus. Não depende de nós. Leia aí os versículos 2 e 3, o que diz? Olhando. Qual em troca da alegria estava proposta. Para que não vos fatigueis nessa corrida, para que não desmaie a sua alma nessa maratona, você deve encontrar forças no Senhor. O Senhor Jesus passou por provações, por tribulações, e Ele não cometeu pecado algum. Ele deixou a sua glória, toda aquela alegria que lhe estava proposta. Ele, o Senhor de tudo que há, o Criador de todas as coisas, abandonou, deixou a sua glória e veio viver no seu estado de humilhação aqui como ser humano, padecendo, suportando oposições de pecadores, pessoas que o desprezavam, pessoas que não suportavam a sua presença, mas ele suportou tudo isto porque ele tinha uma missão a cumprir. E ele foi obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. A coroa que lhe foi colocada naquele dia não foi uma coroa de glória aos olhos humanos, foi uma coroa de espinhos, onde ele foi escarnecido naquele lugar, para que nós pudéssemos então olhar para isso, olhar para aquela cena, ou lembrarmos dessa cena,
visualizarmos com os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, e dizer: Senhor, se o Senhor suportou tudo isto por amor, e o Senhor correu essa carreira toda, eu devo olhar então para o Senhor e perceber o quanto eu me enfraqueço com poucas coisas, o quanto eu me distraio com poucas coisas, o quanto eu estou longe de buscar o Senhor verdadeiramente, porque Jesus, no seu estado de humilhação, foi até a cruz, e agora Ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele completou a carreira até o fim, a missão que lhe havia sido proposta pelo Pai. E nós agora devemos olhar, não perder o foco, olhar para Cristo. Ele sim é o autor da fé. Ele sim é o consumador da fé. Ele sim que colocou, por meio do seu Espírito Santo, a fé no nosso coração. O escritor de Hebreus afirma, portanto, que pode haver tempos de oposição ferrenha que desafiarão a nossa fé. Um texto que não está projetado aí, mas 2 Timóteo 3,12, Paulo afirma: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Engraçado, eu sempre penso que aqueles que querem viver piedosamente diante do Senhor obterão sempre aquela alegria, felicidade e vitória aos olhos humanos. A vitória vem, mas muitas vezes com os olhos da fé. Mas aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Por quê? Porque o padrão do mundo é exatamente de oposição à fé. Os valores, as pessoas, tudo está em contrário ao desenvolvimento da minha fé. Então considere o que o versículo de número 3 diz. O que o escritor de Hebreus está dizendo é: vocês só conseguirão vencer os obstáculos da vida olhando firmemente. Não é um olhar circunstancial. Não é um olhar desatento, é um olhar firme, fixo. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo pela causa de Cristo. Isto é muito mais do que ser um cristão nominal. Isso é muito mais do que ser um membro de igreja, ou de simplesmente dizer da boca para fora: eu sou crente. Isto é ter um compromisso de fé com o Senhor. Lá em Filipenses 3, de 4 a 8, Paulo mostra como ele deixou tudo aquilo que poderia ser julgado como glória dos homens, ele considerou peso, ele não olhava em absolutamente nada para que ele não perdesse jamais o foco em Cristo Jesus. Bem que eu poderia confiar também na carne, disse o apóstolo Paulo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, o que ele julgava ser um sinônimo de status social, religioso, que lhe abriria portas em vários lugares, que lhe traria uma certa condição confortável, financeira, que lhe faria admirável aos olhos dos homens, como um grande pensador, um grande intelectual do seu tempo, ele julgou como perda. Considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Quer dizer, ele afirma de novo para dizer: não pense que há no meu coração qualquer sentimento de arrependimento por haver deixado peso ou por haver deixado pecados para me fazer ainda mais próximo de Cristo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que falta em nós, amados, para estarmos engajados nessa maratona de fé e não perdermos jamais o pique,
É exatamente esse sentimento do apóstolo Paulo aqui, resumindo tudo aquilo que falamos. Por amor do qual perdi todas as coisas. E eu não estou arrependido. Eu já considero como um refúgio. Eu considero como nada. Eu considero como lixo. Porque o meu alvo é Cristo. O meu olhar está em Cristo. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. E quando eu olho para Ele, que morreu na cruz do Calvário por mim, tudo mais que está nesse mundo aqui é distração. Se não está, se está em choque, se está me atrapalhando, se está me impedindo de correr, se está me impedindo de ter um compromisso maior com Deus e com a sua igreja, se está me impedindo de desenvolver a minha caminhada de fé com o Senhor, é lixo, é refúgio, não vale nada, deve ser abandonado, ou deve ser realinhado se não for algo pecaminoso. Mas o que importa, no final das contas, é o meu foco em Cristo. É ganhar a Cristo. É completar a carreira. É combater o bom combate. Completar a carreira e guardar a fé. É preciso que nós abramos mão da nossa zona de conforto. Para que nós estejamos próximos e alcancemos, no final das contas, por meio do Espírito Santo de Deus, o prêmio, aí sim, a coroa da vida. Concluindo, amados, é preciso acordarmos, é preciso que despertemos. Aquela grande nuvem de testemunhas que está ali em Hebreus capítulo 11, nós poderíamos pensar em tantas pessoas que ao longo da história da igreja deram sua vida, algumas martirizadas, outras que estiveram presentes na vida da igreja e que nós nem conhecemos, não está registrado em lugar nenhum, mas que nós sabemos que Deus levantou em vários momentos para sustentar a mensagem do Evangelho, a mensagem da fé. Essa nuvem de testemunhas hoje chega com a gente e passa o bastão da fé. É como se fosse uma maratona agora de revezamento. E tantas pessoas receberam esse bastão e passaram para outra geração. Nós agora somos uma geração que temos a responsabilidade de prosseguir nessa maratona. E no final da nossa vida, quando Deus estiver próximo a nos chamar, ou se Ele nos chamar imediatamente, antes da sua vinda, nós possamos então passar para a nossa próxima geração, seja para os nossos filhos, seja para as pessoas que estão chegando agora na fé, e dizer assim: eu fui fiel até o fim, pelos méritos de Cristo, aqui está, prossiga. E a igreja assim tem avançado ao longo dos anos. Feche os seus olhos nesse momento. Eu vou convidar aqui o pastor Jean, que eu vi chegar no início do culto, para que ele ore em nosso favor. Enquanto ele chega aqui, o pastor Jean, da Igreja Presbiteriana de Pacaraima, está conosco, com sua família. Eu gostaria de perguntar de você, feche os seus olhos neste momento. Você faz parte dessa nuvem de testemunhas na atualidade? Ou será que a sua fé está mais parecida com uma grande fumaça? Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que realmente prossiga nessa caminhada com Ele, nessa corrida que nos foi proposta. Senhor Deus eterno Pai, no nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer por ouvir a Tua palavra. Tua palavra lida, explicada e aplicada sobre nós. E além de agradecer ao Pai, agora queremos suplicar que o Espírito Santo do Senhor possa transformar as nossas vidas,
possa quebrantar-nos e não apenas nos fazer entender e enxergar, mas mudar o que precisa ser mudado, largar o que precisa ser largado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa carreira maravilhosa que temos com Jesus. Obrigado porque não fomos nós quem escolhemos o Senhor, antes foi o Senhor quem nos escolheu. Te agradecemos por esta bênção. Louvamos ao Senhor por estarmos nessa carreira. E queremos chegar, ó Pai, nesse glorioso dia e poder ouvir da Tua doce voz: vinde benditos. Por isso, ó Pai, completa essa palavra no nosso coração e nos ajude a prosseguir nessa caminhada. Abençoe aqueles que estão conosco nessa noite, ó Pai, e que porventura, por um problema ou outro, estão distantes do Senhor, ainda não estão envolvidos nessa carreira. Toca-lhes, ó Espírito Santo de Deus. Faça-os compreender ainda mais o grande amor de Deus. E pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, complete esta obra, o que te pedimos, até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E agora, queridos e amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu querido, seja sobre a sua família, seja sobre a igreja, o povo de Deus espalhado por essa terra, hoje e para todo sempre. Amém.